Pois é, acho que todo mundo já ouviu aquela história que diz que vírgula é para respirar. Ter ouvido não é tão grave assim. Grave é ter acreditado. Se você acreditou nisso um dia, desacredite, por favor. Vírgula é para respirar? Como assim? Será que eu respiro como você respira como eu? As pessoas respiram da mesma maneira? Será que um asmático, quando escrever um texto, vai fazer o quê? Vai colocar um caminhão de vírgulas? E um sujeito que tem um super pulmão não vai colocar vírgula nenhuma? Isso é uma grande bobagem. Vírgula não se usa dessa maneira, não é esse o critério, quando se quer usar esse sinal de pontuação importantíssimo, esse e outros sinais de pontuação. A vírgula essencialmente depende da questão sintática, da função sintática, e a vírgula também depende da questão estilística, daquilo que se quer dizer, de como se quer dizer, de como se pode trabalhar com a ordem dos termos e por aí vai. E como eu já disse, a vírgula e outros sinais além da vírgula também dependem de uma série de conceitos sintáticos, conceitos estilísticos. O ponto final, por exemplo, que é usado, claro, quando se quer indicar o fim de uma frase declarativa. A vírgula costuma indicar uma pausa breve, em circunstâncias que a gente vai ver mais adiante com todos os detalhes. O ponto e vírgula é um pouco mais do que a vírgula, eu costumo dizer. O ponto e vírgula é, digamos, o meio do caminho entre a vírgula e o ponto final. Também tem lá os seus aspectos particulares, a gente vai ver aqui. O ponto de interrogação que o pessoal que escreve na internet, e-mail e tal, não coloca de jeito nenhum e a gente recebe aquela mensagem, lê aquilo e lê como se fosse uma afirmação e não é. É uma pergunta. Você pode trabalhar hoje? Ponto. Espera aí, você pode trabalhar hoje? Completamente diferente, Ponto de interrogação encerra uma interrogação, como o nome já diz, ou seja, uma pergunta, exclamação, que é o sinal que indica que aquela frase tem aquele tom, você pode ir, pá, exclamação, o ponto de exclamação, que também muita gente não usa na internet, nos e-mails e tal, é usado para isso, para essas frases em que há um tom de exclamação, às vezes até em frases imperativas, com ordem e tal. Em suma, há vários e vários sinais de pontuação que a gente vai ver aqui, as reticências, que podem indicar pura e simplesmente a interrupção da frase, que não precisa ser completada, fica para o leitor a conclusão, a dedução, ou não, as reticências podem indicar um certo vacilo, uma certa hesitação, um certo momento de dúvida e tal. Os dois pontos que podem anunciar aquilo que vai ser explicado, esclarecido, o travessão, que muitas vezes é utilizado para marcar a mudança de interlocutor, mas também tem o seu papel lá dentro do texto, um papel que a gente vai ver aqui. Ponto e vírgula, outro sinal de pontuação que deixa muita gente com medo, assustada. Por que será que o ponto e vírgula se chama ponto e vírgula? Porque ele reúne características do ponto e da vírgula, é claro, Ele é mais do que uma vírgula, menos do que um ponto, ele é quase um ponto final. E se ele é quase um ponto, é um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto, ele só vai ser usado, claro, quando houver autonomia, independência entre as partes que ele, ponto e vírgula, separa. Imagine o seguinte, uma notícia de jornal, uma manchete, Gaddafi diz que não renuncia, ponto e vírgula, ONU autoriza ataque. São duas notícias relativas ao mesmo tema, ao mesmo assunto. Só que cada uma trata de um aspecto específico. Então, o Gaddafi diz que não renuncia e a ONU autoriza ataque, claro, dos países lá aliados, os que estão ali naquela decisão, ataque, claro, à Líbia. Pois bem, eu separo isso no título jornalístico por ponto e vírgula. Gaddafi diz que não renuncia, ponto e vírgula. ONU autoriza ataque. Esse é um belíssimo exemplo do emprego do ponto e vírgula. Ponto e vírgula como sinal de pontuação que separa elementos autônomos. Note que cada trecho tem começo, meio e fim. São elementos autônomos, são partes autônomas que se juntam no assunto, que se juntam no tema.
Outro emprego do ponto e vírgula. Se você já pegou um edital, pessoas que se inscrevem para concursos públicos, sempre aparece aquele negócio assim: o candidato deve preencher os seguintes requisitos, 2 pontos. Aí vem uma lista, A, B, C, ou 1, 2, 3. O que acontece quando acaba um item? Ponto e vírgula, né? Por quê? Porque com o ponto e vírgula eu digo, olha, acabou este item, mas não acabou o todo. Então, os candidatos devem preencher as seguintes condições, 2 pontos. A, tarará, 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 ponto e vírgula. B, tarará, 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 ponto e vírgula. Com isso eu indico, então, que acabou um item, mas não acabou o todo. Pense assim, então, ponto e vírgula a gente usa sempre que houver autonomia, independência. Eu separo partes autônomas, mas que se ligam de alguma maneira no tema, no assunto, no conjunto. Travessão. Todo mundo conhece o uso clássico do travessão nos diálogos, não é? Então, nos textos narrativos em que há diálogo entre personagens, o que acontece? Então, o narrador, lá, 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 2 pontos, tal, travessão, fala de alguém, embaixo, travessão, mudou o interlocutor, novo travessão e por aí vai. Esse caso é clássico, é conhecido. Agora, é preciso lembrar que existe o uso do travessão dentro do texto. Fora dessa história de mudar de interlocutor, fora dessa história do diálogo, outra história completamente distinta. O travessão dentro do texto com um papel semelhante ao papel das vírgulas, né? Semelhante, mas não completamente igual. Os textos jornalísticos se valem muito disso, né? Do uso desse travessão interno, assim chamado. E quando é que a gente usa isso? Quando a gente quer, em vez de colocar uma vírgula para uma determinada expressão que vai explicar alguma coisa, quando a gente quer destacar um pouco mais essa expressão, a gente coloca um travessão em vez de colocar uma vírgula. Então, se eu vier falando lá qualquer coisa, e aí eu cito determinado político, alguém que já ocupou determinado cargo, né? Vou encerrar lá o parágrafo, por exemplo, eu poderia colocar o nome desse cidadão e colocar vírgula, ex-presidente da República, ou então ex-senador, né? Qualquer coisa assim. Eu posso, em vez de colocar vírgula, posso colocar um travessão para destacar, de certa forma, um pouco mais esse elemento. É importante lembrar que, se isso for feito dentro do texto, eu vou ter 2 travessões, um que abre, um que fecha, e aí eu continuo o texto. Se essa observação for feita no final do período, no final do parágrafo, aí eu tenho um travessão, a expressão que explica o termo antecedente e um ponto final. E às vezes eu tenho, quando eu coloco isso dentro do texto, ou seja, coloco um travessão, ponho a explicação, fecho com outro travessão, às vezes é preciso colocar uma vírgula depois desse travessão. Quando? Como é que eu faço para saber se há ou se não há vírgula depois do travessão? É muito simples. Você pega o travessão que abre e o travessão que fecha, você junta tudo, amassa, esmaga, joga fora e vê o que sobra. Se ali cabe uma vírgula, não é? É preciso, então, colocar depois do travessão essa vírgula. Vou dar um exemplo concreto aqui, né? Se eu pegar, eu falo de futebol, por exemplo, falo da história dos times da cidade de São Paulo, lá pelas tantas eu falo, por exemplo, do Juventus, do Clube Atlético Juventus, né? Clube Atlético Juventus, travessão conhecido por muitos como moleque travesso, travessão, vírgula, né? Que foi fundado, percebe? Haveria uma vírgula antes desse quê? Clube Atlético Juventus, vírgula, que foi fundado, né? Mas em vez de colocar Clube Atlético Juventus, vírgula, que foi fundado, eu resolvi colocar o apelido, que conhecido por muitos como moleque travesso. Então, Clube Atlético Juventus, travessão, conhecido como moleque travesso, travessão, vírgula, que foi fundado. Simples, não é? É só pegar os travessões, esmagar tudo, jogar fora. Como é que fica? Clube Atlético Juventus, vírgula, que foi fundado. Funciona desse jeito. Bem, além da vírgula, do
ponto e vírgula, que são os sinais de pontuação mais problemáticos, mais importantes, mais difíceis, né? Que aqueles que geram, né, mais probleminhas e tal. Além desses, nós temos outros, talvez mais tranquilos. O ponto final, por exemplo, todo mundo sabe, ponto final, o nome já diz, ponto final, encerra a coisa, né? Eu coloco ponto final, acabou, até logo, até amanhã. Os 2 pontos, também não há grandes problemas, a gente coloca 2 pontos para anunciar que o que vem pela frente esclarece, explica um termo que ficou para trás. Agora, cuidado, muita gente faz assim, estiveram presentes, 2 pontos, fulano, fulano, fulano. Nesse caso, não, estiveram presentes fulano, porque eu não tenho nenhuma palavra, né, para ser explicada por fulano, fulano, fulano. Se eu dissesse, estiveram presentes as seguintes pessoas, 2 pontos, fulano, beltrano, aí sim, porque fulano, beltrano é uma lista que explica pessoas, que esclarece pessoas, que desenvolve pessoas, né? Eu comprei, 2 pontos, laranja, banana, não. Eu comprei o seguinte, 2 pontos, laranja, banana, aí sim, porque laranja, banana é a listinha da palavra seguinte, que esclarece a palavra seguinte. Comprei o seguinte, 2 pontos. Então lembre-se disso para não usar à toa os 2 pontos. O ponto de interrogação, meu Deus do céu, moçada que escreve na internet, por favor, né? Vamos colocar ponto de interrogação quando de fato houver uma pergunta, né? Interrogação, interrogar, perguntar. Então, aquele sinalzinho, né? Ponto de interrogação, não confunda com ponto de exclamação, que é aquele pauzinho assim, né? Com um pontinho embaixo. E como a gente diz, ponto de exclamação serve para a gente dizer alguma coisa com ênfase, né? Vitória! Pá! Ponto de exclamação, né? Se você estuda espanhol, lembre-se de que em espanhol o ponto de exclamação e o ponto de interrogação aparecem no início, né? De ponta cabeça. É um belo recurso que nós, lamentavelmente, não temos. A pergunta em espanhol começa com ponto de interrogação de cabeça para baixo. É muito legal isso. Com isso, o leitor já sabe que vai ler uma pergunta. Em português, nós não temos esse recurso. A gente tem que colocar o ponto de interrogação só no fim. E muita gente não coloca no fim, né? Aí vira uma salada. A gente lê a frase como se fosse afirmação, quando, na verdade, nós temos ali uma pergunta. As reticências. As reticências podem ser colocadas para deixar a conclusão para o leitor, e aí muita gente não percebe a sutileza do autor que não completa a frase, que não precisa ser completada. A conclusão é óbvia, isso fica para o leitor. Às vezes a conclusão não é tão óbvia, mesmo assim ele coloca as reticências para que cada um tire lá a sua dedução, conclua da maneira que quiser. Ou então as reticências podem indicar suspense, alguma coisa desse tipo. As aspas, meu Deus, quanta gente lê e não percebe a presença das aspas, que servem muitas vezes para indicar que se trata ali naquele trecho de uma transcrição do que foi dito ou escrito por outra pessoa. E aí, se você ler isso e não perceber, você vai acabar atribuindo ao autor daquele texto algo que não é dele, que não é ele que pensa, que não é ele que diz, ele está transcrevendo aquilo. Leve em conta as aspas nesse papel que elas têm, não é? Não só esse papel. Há outro, por exemplo, nos diálogos, 2 pontos, não é? Eu vou introduzir o que alguém diz, eu coloco lá as aspas e tal. Às vezes as aspas servem para alterar o sentido de um termo, dar ao termo um sentido diferente do que esse termo tem no papel, pau, pedra, pedra. Então você imagina o seguinte, um jogador de futebol foi contratado por um time, estreou, né? Mas na primeira partida, na estreia, ele jogou 5 minutos e se machucou. Machucou feio, contusão grave, ficou sem jogar um tempão. Quando ficou bom, sarou, vai jogar. Aí o jornal coloca lá, fulano estreia e põe estreia entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, ele já estreou, mas aquela estreia não valeu. Coitado, o cidadão entrou, jogou 5 minutos, se machucou, ficou 3 meses parado. Então, essa partida, a segunda, na verdade, é a primeira. Então, fulano estreia, as aspas, para indicar, ó, não é bem a estreia, mas é como se fosse. Então, leve em conta isso também quando você ler uma palavra, uma expressão entre aspas. Os parênteses funcionam mais ou menos como as vírgulas, como os travessões, indicam que aquilo que está entre parênteses é uma explicação, uma informação paralela, que até poderia ser retirada
mas que o autor resolveu colocar, achou conveniente colocar e, de certa forma, isolou daquela maneira. O apóstrofo, que não se pode confundir com apóstrofe, são coisas distintas. O apóstrofo é aquela virgulinha, né, que se coloca gota d'água, de apóstrofo, água. Não é? Não confunda com apóstrofe, que é uma figura completamente diferente, é quando o narrador, de repente, se dirige a um termo, a um ser que não está ali, né? Ó mestre, né? Ó mar, na narração. Então, isso configura essa figura da apóstrofe, que não tem nada a ver com o apóstrofo, que é aquele sinalzinho que a gente usa para somar